Olá, amigos. Aqui estamos, Afrânio que vos fala, dando início a um estudo a pedido da direção do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. No dia de hoje, o tema que nos cabe examinar diz respeito ao egoísmo. Mas antes de adentrarmos propriamente no tema, vamos fazer aquela preparação inicial com a leitura do pensamento do Chico e a leitura da mensagem preparatória inicial. E nós escolhemos então, para o pensamento do Chico, do livro Orações de Chico Xavier, o pensamento da página 137, que diz respeito à disciplina. Esse livro do Chico, esse livro Orações do Chico Xavier, na verdade não são orações. Na verdade são pensamentos de Chico que foram coletados por Carlos Bacelli e publicados nesse livrinho de grande conteúdo para todos nós. Então, meus amigos, disciplina, esse é o tema que o Chico aborda da seguinte forma. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Se eu não me submetesse à disciplina na mediunidade, o esforço dos espíritos teria sido em vão. O médium tem que ter horário. Não é ser escravo do relógio, mas também não é ignorar o valor do tempo. Então está aí, meus amigos, o pensamento do Chico reafirmando a necessidade de, como espíritas, nós temos disciplina no cumprimento das nossas obrigações. Ele refere, inclusive, a dificuldade dele, que seria muito maior se ele não tivesse disciplina no exercício da sua mediunidade. Então nós precisamos valorizar justamente o tempo e agirmos com disciplina para que possamos cumprir nosso compromisso. Aliás, nesse sentido, nós nos lembramos que logo nos primeiros momentos em que Chico e Emmanuel estiveram, quando eles se conheceram praticamente, Chico perguntou a Emmanuel o que ele necessitava ter para cumprir o objetivo que levava Emmanuel a se aproximar dele. E o Emmanuel disse apenas 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Então, meus amigos, precisamos ter disciplina na nossa conduta, não é? Muito interessante esse momento do Chico. Com relação à mensagem, dentro do tema, que já disse que vamos versar sobre o egoísmo, encontramos no livro Escrínio de Luz, psicografia do Chico, a seguinte mensagem de Emmanuel. Essa mensagem de Emmanuel está na página 105, no combate ao egoísmo. Diz-nos assim o Emmanuel, nos dizendo como devemos combater o egoísmo, Como devemos combater o egoísmo em nós, o nosso egoísmo em relação aos outros, no combate ao egoísmo. Ajuda a quem te calunia, oferecendo-lhe em silêncio novos recursos de apreciação a teu respeito, através dos bons exemplos. Então, se alguém está falando mal de nós, só o nosso bom exemplo é que vai fazer com que nós façamos com que a pessoa que está falando mal de nós mude o seu pensamento a nosso respeito. Ampara aquele que te persegue sem razão, endereçando-lhe vibrações de amor em tuas preces mais íntimas. Auxilia aquele que se inclina a tipos de felicidade diferentes da tua, derramando as bênçãos de tua amizade no nível de evolução em que se coloca. Sê útil ao companheiro que te não compreende, mantendo-te invariavelmente disposto a socorrê-lo em suas necessidades. Esquece-te para servir. Renuncia a ti mesmo a fim de que o ideal do bem supere o círculo da tua personalidade. Então, essa necessidade de nós nos esquecermos
e fazermos com que o nosso ideal de praticar o bem supere a nossa própria personalidade, a nossa própria dificuldade, né? Ajusta-te aos desígnios da união fraterna para registrares em teu caminho os anseios e as esperanças de todos os que te cercam. Considera como teu o sofrimento de teu irmão. Essa frase é muito forte, né, meus amigos? Considera como teu o sofrimento de teu irmão. Necessidade de nós nos transportarmos para a situação que o nosso irmão vive diante de nós, para tentarmos compreender o sofrimento de que ele está possuído. Compadece das vítimas infelizes do ódio e da maldade. E sem o veneno da queixa no teu pensamento ou nos lábios, segue distribuindo os dons da bondade pura. Quando puderdes olvidar o centro escuro de nosso eu, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus, que deseja o bem e a paz, o progresso e a alegria para todas as criaturas, teremos vencido em nós o egoísmo, velho monstro de 1000 garras, que nos retém no inferno da crueldade, estabelecendo o céu em nosso próprio coração. Então, quando a gente conseguir esquecer o centro escuro do nosso eu, quer dizer, esquecermos de nós mesmos e envolvendo o nosso eu, né, na sublime caridade da vontade de Deus, nós vamos estar dando passos seguros para estabelecer o céu em nossos corações. Então a mensagem do Emmanuel está aí para nós, para a nossa reflexão, no livro Escrínio de Luz. Né? Então, meus amigos, vamos rapidamente fechar os nossos olhos e rogar ao nosso Mestre Jesus que nos ampare neste trabalho do dia de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, conseguir transmitir através deste programa, através desta palestra, deste estudo, o necessário estímulo e a compreensão para que possamos continuar trabalhando em nosso próprio benefício, nos aperfeiçoando. Envolve-nos, Senhor, envolve os nossos companheiros que nos acompanham através desse estudo, para que possamos tirar o melhor proveito das lições que aqui serão estudadas. E, portanto, em teu nome, vamos realizar esse estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Então, meus amigos, essa questão do egoísmo, né, esse ponto, o egoísmo, ele está estudado em 2 momentos principais da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, capítulo 11, itens 11 e 12, e no Livro dos Espíritos, lá na 4ª parte, sobre os gozos e as penas que porventura possamos ter, né? Nós vamos encontrar, então, nesses 2 momentos aí, no Livro dos Espíritos, nas questões 913 e 917, comentários de Kardec e da espiritualidade a respeito do tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que nos salta aos olhos é que o egoísmo, esse estudo sobre o egoísmo, foi colocado no capítulo 11. O capítulo 11 é aquele que diz, que nos manda, né, na verdade, amar o próximo. E aí muita gente pode ficar assim confuso, mas quem é o meu próximo? Né? A esse respeito, nós sabemos que o nosso Gandhi, líder espiritual dos indianos, responsável pela independência dos indianos, Gandhi dizia que tudo que vive é o teu próximo. Então, todo tipo de vida ao nosso redor é o nosso próximo. E nós devemos amar todos os tipos de vida. Né? Não apenas a vida dos seres humanos, mas também a vida dos animais, a vida dos vegetais. Aí a gente compreende por que o nosso querido Francisco de Assis, né, tinha tanta bondade para com os animais, né, tinha justamente tanto amor pelos animais. Né? É isso que acho que a palavra é essa. Inúmeras histórias a respeito de Francisco de Assis.
Então, tudo que está ao nosso redor, tudo que tem vida, vida animal, vida vegetal, né, tudo que tem vida, né, não apenas os seres humanos, é o nosso próximo. O nosso querido Cid Franco, através de uma psicografia do Chico, no livro Astronautas do Além, ele faz justamente uma interessante poesia a respeito desse tema, sobre quem é o nosso próximo. A poesia diz assim, o título dela é Quem é? E ele diz assim, o outro sabes quem é? Por trás de quanto se vê, é quem nos acorda a fé, sem que se saiba com o quê. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado, é quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso, é o irmão que te renova no reconforto preciso. É o companheiro que indaga, é aquele que te responde, é o pedinte aberto em chagas que vive não sabe onde. É o grande homem na praça que espalha força e renome. É o peregrino que passa, cansado de febre e fome. É aquele que te injuria a verbo de fel e brasa, é quem te perturba ou guia por dentro da própria casa. É a mulher, é o pequenino, é o jovem de sonho em flor, é o doente em desatino, o amigo e o perseguidor. É quem cria amor e paz, quem te bate ou te maldiz, é a pessoa que te faz feliz ou menos feliz. O outro é o próximo, alguém que nos revela em ação quanto já temos de bem nas trilhas da evolução. Bonito, né, meus amigos? Bonita poesia. Cid Franco, livro Astronautas do Além. Então vejam só, a questão do egoísmo, ela é combatida, como nós vimos inclusive na mensagem inicial do nosso Emmanuel, com o nosso próprio desapego de nós mesmos, né? Nós precisamos amar o nosso próximo para nos tornar menos egoístas. Então, a lição é toda nesse sentido. Mas por que a gente precisa amar o próximo? Por que nós precisamos ser egoístas, menos egoístas? A primeira questão que salta aos olhos é que todos nós buscamos a felicidade, não é, meus amigos? Quem não quer ser feliz? A felicidade é, vamos dizer assim, a meta de todos nós. Embora exista aquela frase que diz que a felicidade não é deste mundo, né? E com muita propriedade, nós a buscamos a todo instante. Bem, por que a felicidade não é deste mundo? Nós estamos num mundo de expiações e de provas, meus amigos. Estamos aqui, portanto, ainda não chegamos à metade da caminhada. Na verdade, a Terra já vem há algum tempo se transformando em mundo de regeneração. Como nos ensina o Evangelho, né, nós temos 5 categorias de mundos. Nós temos os mundos primitivos, pela situação pela qual a Terra já passou. Nós temos o mundo de expiações e provas, onde a Terra ainda continua, mas progredindo para se tornar um mundo de regeneração, deixando para trás a condição de mundo de expiações e provas. E depois nós vamos ter, então, os mundos felizes e os mundos celestes. Ainda temos, portanto, uma caminhada. Estamos mais ou menos, a Terra está mais ou menos na metade do caminho. Um pouquinho, está começando a entrar na metade que é o mundo de regeneração. Ora, nós sabemos, porque os Espíritos nos dizem lá, na questão 113 do Livro dos Espíritos, que a suprema felicidade, a felicidade inalterável, essa é a expressão que os Espíritos usam, felicidade inalterável, nós só vamos alcançar quando chegarmos à pureza espiritual. A pureza espiritual. Quando nos tornarmos espíritos puros. Até lá, meus amigos, nós teremos momentos de felicidade. Não vamos ter a felicidade plena, a felicidade total, a felicidade permanente, a felicidade, como dizem os espíritos puros, a felicidade inalterável. Nós vamos sempre ter momentos de felicidade.
né? Existem momentos felizes na nossa vida, momentos de realização pessoal, como, por exemplo, a conquista de um emprego, a aprovação em um concurso, a vitória sobre uma doença que nós estivéssemos tendo em nós, né? E nós então vencemos a doença, a vitória de um filho, a vitória de um familiar, de um amigo. Então, existem momentos de felicidade, mas nós não podemos dizer que a nossa vida é só felicidade. A gente se defronta com momentos também que não são momentos felizes, momentos de tristeza, né? Aliás, nesse momento de pandemia que nós vivemos, quantos momentos de tristeza nós testemunhamos? Companheiros que regressaram inesperadamente ao mundo espiritual, inesperadamente para nós, né? A gente sabe que ao encarnarmos, nós trazemos uma programação. E certamente esses irmãos programaram esse retorno nesse momento que estamos vivendo de pandemia. Então a nossa felicidade não é inalterável, porque nós ainda estamos num mundo de expiações e provas, beirando a um mundo de regeneração. Por isso que a felicidade não é deste mundo. Mas a gente deve buscar aumentar a nossa felicidade. E nós só vamos fazer isso quando nós combatermos em nós o egoísmo, né? Então é isso. O egoísmo é fator de embaraço para que a gente consiga chegar à condição de felicidade, a momentos mais felizes. Aliás, não apenas o egoísmo, mas também o orgulho, porque no Livro dos Espíritos, na questão 785, os Espíritos dizem a Kardec que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo, né? Então nós temos vários exemplos de egoísmo no nosso dia a dia. A gente pode achar que não. Não, eu não sou egoísta, eu sou uma pessoa boa, caridosa, sou espírita, utilizo as diversas oportunidades que tenho para ser uma pessoa não egoísta, uma pessoa altruísta, portanto, aquela que pensa no outro. Mas aí a gente vai ler sobre o tema, e eu fui buscar algumas ideias sobre o tema no site Momento Espírita, que é um site que tem na internet, patrocinado pela Federação Espírita do Paraná. Lá encontrei 3 mensagens, 3 reflexões sobre o egoísmo. Uma intitulada O Egoísmo Nosso de Cada Dia, O Egoísmo em Nossas Vidas e simplesmente o Egoísmo. No site Momento Espírita nós temos, portanto, todas essas passagens. Eu gostaria de ler para vocês aqui uma dessas reflexões. É o egoísmo das nossas vidas. Será que nós não vamos nos enquadrar em algumas das situações que ele coloca aqui, né? Então o grupo que escreveu, né? Eles se dizem a equipe do Momento Espírita, né? A equipe que escreve, a redação do Momento Espírita, que escreve esse texto, diz assim: egoísmo é descrito como uma das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social. É a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal com vestígio do estado de inferioridade. Então, eles conceituam bem o que é o egoísmo, né? Permanência em nós desse individualismo feroz. A gente só pensa em nós. Isso é que é o egoísmo. Quase sempre, quando se menciona egoísmo, nos vem à mente os que acumulam grandes riquezas e a quem nada de material falta. São vistos em manchetes constantes, em viagens internacionais, festas elegantes, banquetes luxuosos, iates e aviões particulares. Muita gente atribui esse conceito de egoísta a essas pessoas que têm uma vida material mais rica, né? Uma vida material plena de satisfação dos seus prazeres, né? Ou então, cogita-se das nações civilizadas, excessivamente ricas, que tanto têm e não repartem com as nações pobres. Essa é a nossa visão normalmente, né? Mas convenhamos, um tanto distorcida.
Se pensarmos bem, acabaremos por descobrir que todos somos um pouco ou um tanto egoístas. Então, a primeira ideia de egoísmo é essa, das pessoas que têm muito e não dividem com os que têm pouco, as nações que têm muito e não dividem com as que têm pouco. Mas se a gente pensar, aí então eles começam a dar exemplos de situações que podem acontecer em nossos lares. É claro, não vou dizer que aconteça nos lares de todos nós, e que todas as situações aconteçam em todos os lares, mas uma ou outra, de repente, acontece. Vamos refletir juntos aqui, meus amigos. Ele diz aqui, observemos no lar como funcionam as coisas. Levantamos-nos da mesa e não nos preocupamos em retirar nosso prato e talheres, ou sequer recolocar a cadeira no lugar. Isso acontece em algumas famílias, As pessoas se levantam, ninguém tira o seu prato, o prato que se alimentou da mesa, alguém vai fazer aquilo, É uma forma de egoísmo, a gente transferir uma coisa que deveria ser uma obrigação nossa para outra pessoa. Quando nos vamos servir, não pensamos em visão, mas em encher e muito o nosso prato. É aquela história da farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a pessoa que está diante da alimentação, ela se serve sem se preocupar se ali vai ter alimento para todas as pessoas que vão se beneficiar daquele alimento. O interesse de quem está pegando lá o seu alimento é rapidamente pegar o máximo possível e se alimentar. Então seria uma forma de egoísmo. Quando nos dispomos a assistir televisão, é tal o egoísmo que sequer cogitamos de combinar uma espécie de escala para que cada componente da família escolha em um dia a programação de sua eleição e juntos assistamos, ora um, ora outro programa, a todos satisfazendo. Nosso egoísmo é tamanho que preferimos logo ter uma televisão para cada um, em seu próprio quarto, para nunca ter que ceder ou deixar de ter atendida à sua vontade. Isso deve acontecer em muitas famílias, onde não há como ter um televisor em cada quarto ou no quarto de cada pessoa da família. Aí a vontade de alguém vai prevalecer. E esse alguém que faça sempre prevalecer a sua vontade não estará sendo egoísta? Essa é a reflexão. Quando andamos pelas ruas em dias de chuva, somos tão egoístas que, mesmo estando com guarda-chuva, desejamos andar debaixo das marquises, em vez de deixá-las para aqueles que foram apanhados desprevenidos pela intempérie. Quer dizer, você está com guarda-chuva, mas você anda debaixo da marquise, obrigando muitas vezes as pessoas que não têm guarda-chuvas a andar na chuva, para que você que está com guarda-chuva ande na marquise. E pensamos tanto em nós mesmos que não esperamos que os passageiros desçam do ônibus e já vamos entrando empurrando. Eu suprimi aqui um parágrafo, deixa eu ler para vocês então. Quando tomamos um coletivo para os deslocamentos urbanos, nosso egoísmo é tão grande que nem olhamos para o lado a fim de não descobrirmos que algum idoso ou com criança ao colo ou deficiente precisaria muito mais do que nós do assento em que nos acomodamos. E pensamos tanto em nós mesmos que nem esperamos que os passageiros desçam do ônibus e já vamos entrando e empurrando. Isso acontece, não apenas com ônibus, meus amigos? Acontece com o metrô, com o trem, Quantas vezes a gente não teve que parar num horário de rush, diante da porta da entrada do vagão do metrô, e muitas vezes a gente não conseguia entrar, porque a gente queria entrar, mas as pessoas que estavam lá dentro estavam tão apinhadas que não nos deixavam entrar. E se alguém queria sair nesse momento que nós queríamos entrar, se tornava um conflito. Então, meus amigos, essa questão do nosso egoísmo nos transportes coletivos é muito flagrante. Quantas vezes a gente viajando em transporte coletivo, vamos voltar de novo ao metrô, que tem lá assentos reservados para idosos, para crianças, gestantes. Então nós temos ali aqueles assentos. Quantas vezes a gente vê pessoas de pouca idade, quer dizer, não se enquadra naquele perfil que tem direito ao lugar,
pessoas, então, que fingem muitas vezes estar adormecidas para não terem que se levantar e dar o lugar. E quando alguém com direito a sentar-se chega e fala alguma coisa, ainda fica aborrecido, né? Quando pede o lugar, a pessoa que está no lugar que não deveria estar, ainda fica aborrecida. Não é isso, meus amigos? Então, são situações que a gente presencia muitas vezes, que mostra o egoísmo, que é uma característica marcante de nós que estamos necessitados de viver no mundo de expiações de provas para podermos evoluir. Né? No ambiente de trabalho, fala alto também o egoísmo. Quando alguém nos deve substituir durante um período de férias, preferimos não ensinar tudo ao substituto para que ele, por sua dedicação e competência, não venha suplantar-nos e acabemos sobrando. Quer dizer, medo de perder o emprego para o substituto que vem nos substituir por 30 dias. Em matéria religiosa não somos diferentes. Cada qual deseja ter exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus. Quando nos afirmamos os exclusivos filhos de Deus, filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só, o único Criador de todos, de tudo, e com o mesmo amor que nos ama, ama a todos os demais. Então, estão vendo, meus amigos, como é que existem situações no nosso dia a dia onde fica caracterizado o egoísmo como sendo peça marcante, né? Característica marcante das nossas personalidades. Então, como é que a gente pode combater isso? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. Ainda tem uma outra história aqui que eu trouxe do livro do Paulo Daltro de Oliveira. O nome do livro é A Luz Dissipa as Trevas. É um livro de histórias mesmo, né? São histórias e fatos que servem justamente para esses momentos, ilustrarmos as nossas palestras, né? Os nossos estudos. Então, na página 113, nós temos uma historinha muito interessante, o fio da caridade, que mostra como nós somos egoístas muitas vezes. Conta-se que um homem pecador, egoísta, um dia precipitou-se num abismo e foi ter ao fundo de um fosso escuro e profundo. Assustado, mexeu-se, procurou saída, não encontrou. Tentou subir pelas encostas, mas as paredes, muito lodosas, não davam firmeza. Bradava por socorro e tinha por resposta tão só o eco de suas palavras. Desesperado, lembrou-se de Deus e pela primeira vez na vida dobrou os joelhos em terra, em prece fervorosa, implorando a misericórdia do Senhor. Abriu os olhos banhado em lágrimas e parecia estar tudo do mesmo jeito. Quando já ia desanimando, conseguiu divisar um tênue fio de aranha que descia do alto até onde ele estava. Mirando-o, uma voz lhe disse intimamente: por que não agarrar esse fio? Quem sabe por ele poderá se salvar. Espantado e duvidoso, não tendo, todavia, opção, nosso personagem resolveu tentar. Segurou o fio e, de fato, foi subindo por ele. Subindo devagarzinho. Quando já estava quase alcançando a borda do fosso, olhou para baixo e viu que não estava sozinho. 2 outros perdidos do abismo subiam também, agarrados ao mesmo fio. O homem deu-se pressa em enxotá-los com o pé, bradando: soltem isso aí, seus atrevidos! Não veem que não dá para mais de um? Os outros caíram, mas logo em seguida o fio se rompeu e ele caiu também. Novamente no fundo do fosso e sem recursos, a voz se fez ouvir de novo: se você tivesse deixado os outros 2 subirem também, teriam todos se salvado, mas seu egoísmo pesou muito e o fio não resistiu. Então está aí, meus amigos, o nosso egoísmo é assim. Né? Se nós estamos passando por algum tipo de risco em nossa avaliação, nós primeiro vamos tratar de nós, para depois, se der, pensarmos nos outros. Então é isso. É isso que nós sabemos
do egoísmo, né? Sobre esse tema, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 913, ele pergunta assim: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Aí os Espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Então, a necessidade de nós combatermos o nosso egoísmo. Os Espíritos acrescentam dizendo que estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para o fim de combater e extirpar o egoísmo, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Né? E é isso, nós devemos extirpar o egoísmo do nosso coração. Essa é a ideia que os Espíritos passam para nós. O egoísmo neutraliza todas as qualidades que possamos ter. Precisamos, então, combater o egoísmo. Né? Na questão 915, Kardec pergunta aqui: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será obstáculo permanente no reino do bem absoluto à Terra? Né? Então, se o egoísmo ele é inerente à espécie humana, não é um obstáculo permanente ao nosso crescimento, à nossa evolução. Né? Aqui a gente precisa colocar o seguinte, que o egoísmo é inerente à espécie humana, mas no momento espiritual que nos encontramos, no nosso momento evolutivo. Porque todos nós vamos nos aperfeiçoar, todos nós vamos crescer espiritualmente, todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos puros. E o espírito puro não tem mais o egoísmo em si. Ele já se preocupa, ele já se renuncia em favor do seu semelhante, em favor do seu próximo. Né? Vejam a figura de Jesus. Jesus, espírito puro, não tinha necessidade de encarnar entre nós, mas ele veio entre nós com todo amor, se submeteu a todo tipo de dor e sacrifício para nos exemplificar que devemos ter amor, apesar de tudo contra nós. Então, é isso, né? Os Espíritos, então, respondem que é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. É exatamente o que nós estamos falando, né? Quer dizer, nós um dia não seremos mais egoístas, né? Mas até que a gente chegue à pureza espiritual, nós vamos ter traços egoísticos em nós. Né? E é isso. Kardec conclui na questão 917 com a sua nota, dizendo assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, quer dizer, o egoísmo, e desenvolver a outra, a caridade, deve ser alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, o maior obstáculo à nossa felicidade é o egoísmo. Devemos combatê-la, portanto, de toda forma e praticar a caridade, porque a caridade é que vai nos dar condições de nos melhorarmos, de crescermos. Né? Como diz a máxima, fora da caridade não há salvação. Né? Então é isso, a salvação é essa situação espiritual melhor que todos nós buscamos. Nossa meta, portanto, é essa, né, meus amigos? Destruir o egoísmo e praticar a caridade. Porque a caridade é a condição única para a nossa felicidade, tanto na vida futura, no mundo espiritual, como na vida material. Precisamos, então, combater o egoísmo. O André Luiz, numa página que está no livro Vivendo o Evangelho, né, no volume 1 desse livro, Vivendo o Evangelho, na página 241, ele aborda esse tema do egoísmo. Egoísmo em família. Né? E ele diz assim: anote a sua conduta na intimidade doméstica. Dialoga com os filhos, mais o que lhe interessa.
É a posição egoísta e autoritária que muitos de nós enfrentamos às vezes nas nossas famílias. Dialoga com os filhos, mas o que lhe interessa. Ouve a esposa, mas faz o que quer. Conversa com a família, mas não aceita a discussão. Resolve os problemas, mas não escuta ninguém. Prevê o sustento do lar, mas só com o que aprecia. Planeja a viagem de férias, mas escolhe o roteiro. Admite mudanças na casa, mas segundo os seus critérios. Concorda com as sugestões, mas as que lhe agradam. Passeia com a família, mas escolhe a diversão. Estão vendo? André está colocando situações em que prevalece sempre a vontade da pessoa que tem mais autoridade dentro do grupo familiar. E aí então André Luiz dá a lição para nós. Claro que você tem amor pelos seus, mas cuidado com o egoísmo, contaminando as possibilidades do bem. O pão é essencial na mesa. Contudo, ao sofrer o ataque de mofo, embora continue a ser pão, é nocivo ao uso. Então nós temos que combater o egoísmo, porque o egoísmo é justamente a raiz de todos os nossos vícios e sofrimentos. Então, meus amigos, essa questão do egoísmo em casa, é muito forte, acredito eu, para todos nós. Nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Emmanuel dá uma mensagem sobre o egoísmo. E ele diz assim, algumas colocações que ele faz que são muito interessantes nessa mensagem. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra a cujo progresso moral obsta. Quer dizer, nós precisamos progredir moralmente. Esse é o nosso estágio. Mas o egoísmo nos impede que progridamos moralmente. Então nós precisamos destruir o egoísmo. É o que diz Emmanuel nessa mensagem. Mais à frente ele diz: a negação da caridade é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quer dizer, se nós negamos a felicidade, nós deixamos de praticar o bem, se nós negamos a caridade, nós não vamos conseguir ser felizes. É o que diz aqui o Emmanuel, a colocação que o Emmanuel faz para nós. Ele diz que o egoísmo deve ser o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas almas, dirigir suas forças, sua coragem. É isso. Nós precisamos muita coragem para vencer as nossas próprias imperfeições, meus amigos. Essas imperfeições decorrem do egoísmo que temos em nós. Então precisamos encontrar coragem para combater o homem velho que vive dentro de nós. Como aquela lição que diz que nós temos dois animais dentro de nós. Um para o bem e outro para o mal. O que vai prevalecer é aquele que nós alimentarmos. Nós temos que alimentar o animal do bem que temos em nós, então, não é isso? É o que a lição nos diz. E Emmanuel conclui falando que Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Certamente. Ainda nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12 do capítulo 11, Blaise Pascal dá uma mensagem também. E ele fala assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça, que é uma malha de aço, que vos cobre o coração, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então nós precisamos tirar essa couraça que temos ao redor do nosso coração, essa malha de aço que impede que nós sejamos, de alguma forma, tocados pela vontade de fazer o bem. Então, é o que o Blaise Pascal começa para nós. E ele conclui as suas colocações dizendo assim: começai vós
por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer o bem, o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Então nós precisamos deixar a Deus o encargo de fazer a justiça e nos entregarmos, sem julgar os nossos semelhantes, né, em fazer a caridade. Porque é muito comum a gente deixar de praticar a caridade, que seja apenas a caridade do óbolo, né? Porque a gente começa a julgar a pessoa que está pedindo, a pessoa que vai receber. O que vai fazer com a moeda que nós estamos dando? Será que ele vai parar ali no bar da esquina e vai consumir o álcool? Ou será que vai juntar as moedas, os valores, para poder consumir drogas? E a gente fica julgando. Não é isso que a gente tem que fazer, né? O Pascal diz que a gente deve praticar a caridade e deixar a Deus que faça a justiça, né? É isso então que devemos fazer. A grande dificuldade da gente, né, meus irmãos, principalmente nós que somos espíritas, é nós conseguirmos exemplificar todas essas lições que a doutrina espírita traz para nós, que os espíritos nos aconselham a praticar em nosso próprio benefício. Eu gosto muito dessa história aqui do livro Almas em Desfile, que mostra essa necessidade, essa dificuldade de fazermos a caridade, por mais conhecimento teórico que a gente tenha da codificação, da doutrina espírita como um todo. Então é uma mensagem do livro Almas em Desfile. Esse livro Almas em Desfile, eu sempre gosto de falar dele, eu acho esse livro excelente. É um livro de mensagens em forma de contos, né? Então, o espírito conta uma história, sempre com um fundo moral, sempre para que a gente possa pensar. Então, Hilário Silva é o autor do livro, é um espírito, e ele escreve as 28 primeiras mensagens através do Valdo Vieira e as 28 segundas através de Chico Xavier. Então, é muito interessante. Na lição número 11 da segunda parte, quer dizer, psicografada pelo Chico, nós temos aqui essa historinha, falta de caridade. E com essa historinha nós vamos nos encaminhando para o final do nosso estudo desse dia. O templo espírita tinha dimensões pequenas, mas os amigos arranjaram o microfone. E Neves da Cruz, orador convidado, falou para a grande multidão. Gente por toda parte, entupindo portas e abafando janelas. A maior parte dos ouvintes enfrentava a noite do lado de fora. Então Neves da Cruz, um orador, né, fez a sua palestra para muitas pessoas, né, que estavam dentro e fora do centro, como a gente viu aqui, né? Continuou o Hilário Silva. Depois de belas considerações, em alta voz, Neves terminou. Caridade, meus amigos, todos podemos dar. Os mensageiros divinos acompanham todos aqueles que servem com amor. Fugir à caridade é cair na avareza. Viver na preguiça é cair no tédio. E avareza e tédio fazem as doenças sem cura. Então, a pregação final do Neves é justamente no sentido de nos estimular a praticar a caridade. Aí ele é muito aplaudido. Muito aplaudido, Neves retirou-se para o lanche em casa de amigos e depois do lanche, o recolhimento no hotel, para a viagem no dia seguinte. Fazia calor e, sem sono, Neves desceu a calçada e pôs-se a ler sob a luz da marquise. Então, no hotel onde ele se hospedou, tinha uma marquise, ele fica embaixo da marquise lendo para regressar a casa no dia seguinte. Nisso passa um velho esfarrapado e pede, estendendo a mão magra como graveto em carne viva. Então, o velho é esfarrapado, é um velho mendigo, então, né? Estende uma mão magra como um graveto em carne viva, como diz aqui a lição. E diz assim: uma esmola, pelo amor de Deus. Neves enfia a mão gorda e quente, em contraste com a mão
com a mão do mendigo, né? Que é uma mão magra como graveto de carne viva, o Neves coloca a mão gorda e quente no bolso do paletó e, sentindo-se antecipadamente na posse da oferta, diz o mendigo, que os bons espíritos o acompanhem. O provável doador, no entanto, só encontra uma nota de R$ 100 como dinheiro trocado e desiste. Então são R$ 100, o Neves, não, R$ 100 é muito dinheiro para dar para esse mendigo, não vou dar, R$ 100 não vou dar. E o mendigo que tinha começado a dizer que os bons espíritos o acompanham, dizer uma espécie de uma prece para ele, né? Ele diz assim, que os bons espíritos o acompanham, quando vê que a mão veio vazia, ele completa revoltado dizendo assim, e nunca o alcancem. Então fica assim a frase, né? Que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem, né? Aí a frase que é proferida pelo mendigo. Notando que estava sendo censurado, Neves torna a mergulhar os dedos no bolso e o pedinte falou novamente, encorajado, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem, com doenças. Ele acrescenta com doenças. O alcancem com doenças. R$ 100, porém, no conceito do Neves, era muito, e a mão voltou sem nada. Ao perder a esperança, o velho acrescentou, que possam ser curadas. Mas isso é uma injúria, disse Neves irritado. Quem ensinou o senhor a pedir assim, rogando em pragas? Porque a frase do mendigo ficou assim, ó, que os bons espíritos o acompanham e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o Neves fica indignado. Quem foi que ensinou aquele mendigo a orar rogando pragas, né? E aí o velho responde, hoje na casa espírita um homem falou que os bons espíritos acompanham as pessoas caridosas e que falta de caridade faz as moléstias sem cura. Neves, ruborizado, sem dizer palavra, meteu a mão no bolso, arrancou a cédula de R$ 100 e deu-a ao velho. Então essa historinha ilustra bem a nossa dificuldade, né, de aliar a prática à teoria que tão bem é explanada pelos nossos queridos amigos espirituais, né? As teses espíritas a respeito de como devemos nos comportar. Então, meus amigos, fica aí esse pensamento para todos nós, né? Será que estamos colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona para que possamos crescer espiritualmente? Precisamos refletir sobre isso. E esse é o objetivo desta noite, deste dia, na verdade, né? Nós refletirmos sobre esse tema tão importante e tão incrustado dentro de nós, que é o egoísmo. Lembremos-nos, amigos, que a forma de combatermos o egoísmo é praticando a caridade. Que possamos aproveitar todas as oportunidades e, dessa forma, nos melhorarmos espiritualmente. Para encerrar o nosso estudo deste dia, algumas trovinhas, são 4 trovinhas sobre a caridade, que nós recolhemos do livro Chão de Flores, psicografado por Francisco Cândido Xavier. José Albano diz assim, matemática divina que se oculta entre os mortais, quem guarda consegue menos, quem distribui pode mais. De Fidelis Alves, um copo de leite, um pão, um gesto em favor de alguém. Só Deus sabe quanto vale qualquer migalha do bem. Jesus Gonçalves diz assim, não faças da caridade palavra linda, mas vã. Faze hoje, ampara agora, não deixes para amanhã. E Casimiro Cunha encerra esse conjunto de trovas dizendo, no intercâmbio da bondade, permuta melhor não há. Toda pessoa recebe muito acima do que dá. Então está aí, meus amigos, as reflexões que poderíamos ter neste dia a respeito desse tema tão importante para todos nós, sobre o egoísmo. Como combater o egoísmo? Como perceber se somos egoístas ou não somos egoístas? Tenho certeza que os amigos espirituais hão de nos estar auxiliando nesse momento. E rogamos então a eles que nos envolvam cada vez mais para que possamos continuar esta tarefa de divulgar a doutrina espírita
e para aqueles que nos assistem nesse momento, que possam continuar o esforço permanente de se instruir e de praticar a doutrina. Muita paz para todos, tenho certeza de que todos estamos envolvidos pelos amigos espirituais da casa de Chico Xavier e da casa de Eurípides Barçanufo. Muita paz.